bem-vindos a mais um Vida Real com Gil Petroni. Hoje eu tenho uma pauta muito interessante para dividir com vocês. Nós vamos falar sobre carreira, transição de carreira e transformação. O nosso programa tem essa intenção de inspirar a nossa vida real. E eu conto com a sua participação para que o programa fique leve, para que você também nos dê sugestões de pauta, de temas que você gostaria de ver aqui. E hoje a minha convidada é a Marcela, que tem mais de 20 anos de experiência com carreira, ela é coaching, ela trabalha com recolocação, já atendeu mais de 5.000 pessoas e hoje ela vai trazer várias dicas para a gente que está começando o ano, pensando em mudar, pensando em ganhar mais, mudar de cargo. Então todo mundo vai se interessar por esse tema. Seja bem-vinda, Mar. Obrigada, Ju, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar do que eu mais amo: carreira, emprego, vida nova. Ainda mais num ano como esse, 2026, recheados de desafios para nós, profissionais que estamos incluídos dentro do mundo corporativo. Aí você vai falar assim para mim, Ju, mas por que, Marcela, um ano tão desafiador? Um ano que a gente conta com Copa, eleição, feriados mil, que eu sei que é muito bom também, né? A gente precisa descansar e vamos falar sobre isso. Quanto é importante o descanso também, né? Um trabalho com qualidade para a gente garantir nossa saúde mental. Então, acho que vai ser um programa muito intenso e, agregador para você que vai acompanhar a nossa entrevista de hoje. Que maravilha, é um prazer ter você aqui, a gente já se conhece há muitos anos, então acompanho a sua vida profissional e eu quero que você conte um pouquinho para todo mundo como que começou, né? Quando você percebeu que gestão de pessoas era aquilo que você ama fazer, né? Quando você começou a sua carreira e contar aí um pouco dessa experiência para que todo mundo possa se inspirar. Então vamos lá, o comecinho da minha carreira foi quando eu ingressei em administração de empresas, porque o meu primeiro estágio foi em recursos humanos. Eu ficava numa janelinha, num home center aqui em São Paulo, num grande home center, ele ainda atua, né, no mercado, e era meu primeiro estágio. Eu sempre fui comunicativa e aí a minha chefe falou, olha, você fica na janelinha recebendo os currículos. E foi assim que eu fui, recebendo os currículos das pessoas, olhando, fazendo análise. Eu acompanhava as psicólogas fazendo entrevista e também dinâmica de grupo. Então, assim, eu falei, nossa, que legal isso aí, né? Conceder emprego para o próximo. E a gente sabe que a gente muda a vida das pessoas quando a gente concede um emprego para elas. Então, assim, ali eu comecei a gostar do departamento de recursos humanos. Aí eu só vou pular um pouquinho, porque aí de lá eu fui para um banco, do banco eu fui para uma agência de emprego. Gente, agência de emprego eu trabalhava 20, 30 vagas ao mesmo tempo, e ali eu estava finalizando a faculdade de administração e já fui pegando assim o gosto mesmo por trabalhar com isso, e eu sabia que era isso que eu queria como carreira. Eu pensei, bom, eu vou fazer uma parada estratégica, fiz um intercâmbio no Canadá em 2007, faz muito tempo, eu tinha 20 e poucos anos, mas foi um divisor de águas na minha vida. Eu voltei com inglês fluente, então eu sempre falo para todo mundo, olha, passar um tempo fora é muito bom, para minha carreira foi essencial. Eu ainda até pesquisei como trabalhar em RH em outro país, mas aí eu vi que era difícil por causa de visto. Eu estava só com um visto de estudante, eu fui para lá, gente, estudar inglês 1 ano, em Toronto. Então, eu fiz essa pesquisa. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei ainda mais animada com a área. E foi aí que eu encontrei uma formação em coaching, que mudou a minha vida. Eu amo a metodologia funciona assim, quando ela é conduzida por bons profissionais. O coaching também me fez entender que eu precisaria ser psicóloga, né? Hoje eu estou no último ano de psicologia, então provavelmente agora, 2026, eu vou me formar, estou na reta final e os dois se complementam. E aí aí eu volto um pouquinho. Quando eu voltei do intercâmbio, eu falei assim, eu vou abrir a minha consultoria.
eu vou atender bem os meus clientes, eu vou atender bem os meus candidatos. Porque eu sempre, assim, atendi os candidatos, mas eu dava dica para eles. E aí a minha diretora, na época da agência de emprego, ela falava, Marcela, você tá só entrevistando, não precisa conceder tantas dicas. Mas eu falei, olha que gozado, eu gosto de dar dica. E foi assim que eu falei, eu vou abrir a minha consultoria, eu vou palestrar. Hoje, claro, acabei sendo uma digital influencer em carreira para vocês, porque hoje é isso, né? A gente é uma digital influencer falando de carreira, de emprego, para motivar vocês a zelarem pelas suas carreiras. E aí eu abri a consultoria em 2010, esse ano a MB Carreira e Saúde completa 16 anos, e estamos aí, né? Então foi assim que eu me apaixonei pelo coaching, assim que eu voltei do intercâmbio, e aí pensei assim, poxa, já vou fazer essa especialização em coaching, já tinha faculdade completa, uma pós-graduação na área, e abri a minha consultoria, e tô até hoje, e assim, não saberia dizer para vocês se eu ficaria sem ela, acho que não. Eu amo a MB, e claro, eu tenho carreira mista, isso é uma das coisas que a gente vai falar hoje, eu sou professora universitária também desde 2009, então eu tenho a consultoria e essa vida na educação, no ensino à distância, entre 16 a 17 anos, e eu faço disso um trabalho em paralelo, que a gente fala carreira mista, que eu acho muito legal. O que eu aprendo nas empresas e é o meu dia a dia de trabalho, eu consigo lecionar na universidade, né, falando um pouquinho de carreira, de negócios e áreas afins. É muito bom você poder trazer para a gente essa possibilidade, porque eu vejo muita gente perdida, às vezes quer fazer uma transição, mas se limita muito, né? Entende que às vezes tem que encerrar um ciclo. Eu, por exemplo, eu sou jornalista de formação e hoje eu atuo em várias frentes. Sou escritora, estou aqui com um programa como apresentadora, sou terapeuta também, né? Eu estudei muitas outras áreas que foram se complementando. Se hoje eu quero transmitir uma mensagem, né, da minha verdade, de algo que eu acredito, eu preciso me especializar, mas não necessariamente fechar uma porta, né? Então é legal você trazer, olha, me formei em administração, estou me formando em psicologia. Por quê? Porque mostra que existem várias oportunidades e opções para as pessoas que estão em busca do seu lugar, né, independente da idade. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho desse processo, né, e como que a psicologia pôde colaborar com o seu trabalho. Eu acho que assim, falando da psicologia, ela só potencializou os meus atendimentos. Quando eu comecei a atender, eu sabia que como coach, que é o adequado, a gente só pode ir até certo ponto, porque o coaching trabalha só objetivos e metas. E aí, assim, quando você entra em outras esferas da vida, você tem que ser psicóloga para você se aprofundar nas questões do seu cliente, né, do seu mentorado. Então, eu sempre fui muito ética, profissional, a Ju me conhece de muito tempo, e até hoje eu não sou terapeuta ainda, porque eu vou me formar para começar a atender como psicóloga. Então, mas mesmo assim, os atendimentos, os estágios, hoje, as minhas sessões de coaching ou de mentoria de recolocação profissional são muito mais profundas e eu tenho um embasamento para apoiar meu cliente da melhor forma possível. Por quê? Porque quando a gente fala de recolocação profissional, a gente trabalha com medo, a gente trabalha com ansiedade, com depressão, a gente trabalha também com outros tipos de doenças, que podem ser doenças mentais, doenças ocupacionais que foram adquiridas no trabalho por questões de assédio moral ou sexual. Então hoje eu já estou apta a trabalhar com todas essas questões que envolvem as jornadas profissionais dos meus clientes. Então a psicologia me deu toda essa base. Ao longo também da minha trajetória, eu fiz uma licenciatura em filosofia. Por quê? Para você lecionar no ensino médio, eu também tive essa passagem aí pelo ensino médio nos últimos 3 anos, eu tive que fazer uma licenciatura. Aí eu pensei, poxa, eu amo filosofia, por que não fazer
uma licenciatura em uma disciplina que é tão próxima ao coaching, né, que a gente fala de Platão, o mito da caverna, você olhar para dentro de si, e aí eu complementei. Então, além das minhas pós-graduações nas áreas de administração e psicologia, eu tive essa possibilidade de estudar, fazer uma licenciatura para estar habilitada para dar aula no ensino médio, porque na vida universitária, né, hoje eu trabalho em 2 grandes players da educação do Brasil. Você precisa ter graduação, né, eu sou uma professora especialista, eu tenho a graduação, eu tenho uma pós-graduação, e com certeza depois de psicologia, Ju, eu vou para o mestrado, né, porque eu quero continuar na educação, então esse é o caminho. Mestrado, sim, doutorado. Até para quem está buscando, né, se melhorar, eu acho que a educação ela é continuada, né? Porque as coisas estão mudando tanto. Eu vejo o mercado de trabalho mesmo. Mudou demais nos últimos 10 anos. Né? Como as empresas se comportam, os assuntos, como você levantou, sobre assédio, né, sobre os problemas de saúde mental. Então, para esse ano, já vem algumas mudanças aí nas leis que falam a respeito disso. Então, brasileira. Eu gostaria que você trouxesse também essa informação para quem está buscando, né, esse movimento. Claro, a NR1, ela já iria entrar em vigor no ano passado, mas aí ela ficou em caráter educativo e ela entra em vigor em maio em caráter obrigatório. Ou seja, o que é a NR1, Marcela? As empresas já cuidam da nossa saúde física, vou dizer assim, né? Por exemplo, eu sou presidente da CIPA, de uma das universidades que eu atuo, então eu trabalho diretamente com isso. A gente tem um grupo de pessoas que a gente vive, né, em prol do colaborador. A gente precisa entender dos riscos psicossociais e físicos também que estão na empresa. E agora, então, com a NR1 em caráter obrigatório, as empresas vão precisar atuar com a nossa saúde mental. Então, por exemplo, você vai ter treinamentos comportamentais ao longo de toda a sua jornada de trabalho. Porque antes, se você pensar, às vezes algumas empresas ou não pensavam nisso ou eram treinamentos esporádicos. Mas hoje não. Pela lei, agora a empresa ela precisa se adequar e criar uma universidade corporativa pensando na saúde mental, ações efetivas de saúde mental, como entregar para o colaborador sessões de terapia, né, como benefício flexível. Então, hoje, elas vão precisar se adequar. Se você precisa de uma psicóloga online, já vai estar dentro do seu benefício, você não vai pagar mais nada além disso, né? Você não vai buscar fora, vai estar lá disponível dentro da empresa. Você pode ter uma coach dentro de um horário específico, poxa, num chat, por exemplo, numa ferramenta, né, de streaming, eu quero agendar um horário com a coach. Questões de liderança, de promoção, de um pouco de ansiedade, de entrega de resultados. Então, esperem isso da empresa de vocês. Eu acho isso muito bom, eu acho um avanço, um ganho, um ganho assim para o colaborador, que a gente não faz ideia desse ganho, porque geralmente a gente busca fora, né, para cuidar da nossa carreira, que tá certo também. Se não tem dentro da empresa, vamos acreditar na gente mesmo, no nosso potencial. Você precisa procurar um psicólogo, um mentor, um job hunter, que é o que eu faço. Eu busco vagas e ajudo as pessoas a conseguirem novos empregos. Hoje a gente tem que pensar que o ideal, o mundo ideal, tá, Ju? A gente precisa procurar, quando a gente quer mudar de emprego, fazer uma transição de carreira, o ideal seria você começar a busca 1 ano, 2 anos antes, para você fazer essa transição com tranquilidade financeira e mental também. Ou seja, você escolhe, você não é escolhido. Você está trabalhando, mas olha o mercado, olha outras vagas, faz o processo seletivo, e aí quando você entrar numa outra empresa, você pede demissão do que está. Ou, claro, você também pode planejar, se organizar, guardar um dinheiro para você ficar um tempo pagando as contas e buscando uma recolocação. Hoje,
A gente tem aí uma média de 24 a 12 meses para você se recolocar para pessoas que têm um salário maior do que 5 mil. Então, assim, você ganha mais do que 5 mil, Marcela tem razão no que fala, né? Eu trabalho com isso há 16 anos, eu olho o mercado, eu estudo para chegar nessas porcentagens. Você precisa, para procurar emprego com calma, com tranquilidade, driblando o etarismo, driblando a GUP, driblando as redes sociais, e sendo muito ativo no LinkedIn, que a gente já vai falar sobre isso, sem preguiça no LinkedIn. É a maior rede corporativa do mundo e você precisa estar lá. A gente não tem outro caminho. Ah, Marcela, eu quero só buscar sites de busca gratuitos para conseguir um novo emprego. Você, posso falar, Ju, vai mofar com essa busca em site gratuito. Hoje você precisa estar muito além disso, mas muito. Sim. Ativo no LinkedIn, você precisa sim pagar a conta premium do LinkedIn, pagar os sites de recrutamento adequados, que hoje a gente tem a Cato, Candidato Destaque, tem o InfoJobs. Você precisa ter um idioma. O mundo corporativo hoje precisa ter uma língua estrangeira. É legal Seja a gente falar, for, porque às vezes as pessoas elas sabem o que tem que fazer, mas na prática, né, no dia a dia, no cotidiano, que é o que a gente fala aqui, não faz. E o processo de mudança, ele leva tempo. A gente tem que parar de achar que a coisa vai mudar de um dia para o outro. Então, se você está aí buscando um novo trabalho, entenda, as coisas levam tempo. Quanto tempo eu venho mudando a minha carreira, transformando ela, mas sempre com ação. Né? Então, se colocando, fazendo novos contatos, aprendendo um idioma, ou fazendo uma nova faculdade, um novo curso, aprimorando aquilo que você já sabe. Então, é legal a gente falar sobre isso, porque é trazer, né, um olhar pro indivíduo, mas também para o que está acontecendo no coletivo. Né? Como que o mercado está se comportando, o que eu preciso fazer para ter um espaço, ter o meu lugar. Então você observa que existem as vagas, né? Mas as pessoas elas não estão qualificadas. Qual que é a dinâmica hoje para esse processo de recolocação? Sinceramente, eu acho que as pessoas querem mágica. E a mágica, ela não acontece sem você investir em você mesmo com um planejamento que eu falei, de 24 a 12 meses antes, pensando no seu novo propósito de carreira. Isso é muito importante. As pessoas chegam para mim e falam, mas Marcela, eu quero um novo emprego. Sim, mas aí precisa estar ativo no LinkedIn, ter uma conta premium. Aí, claro, eu não quero me conectar com pessoas porque eu sou tímido, gente. Não tenho o que fazer. Hoje, por mais que a gente faça várias reuniões online, trabalhe de uma forma híbrida ou 100% remoto, ajuda muito. Mas você precisa fazer networking e pelas redes, né? É uma das coisas mais importantes. O LinkedIn hoje, ele possibilita, eu quero falar com o presidente da empresa X. Você vai lá e se conecta com o presidente. Se você tem uma conta premium, você tem um crédito para falar com ele direto. A mensagem da Marcela Butazzi vai cair na conta do presidente, vamos falar uma empresa bem bacana, Ju, que você quer falar com que presidente sei lá. hoje? Da Ambev. Eu vou lá e escrevo para ele. Hoje a gente tem essa possibilidade, por isso que eu falo que o LinkedIn, ele cria infinitas possibilidades para você. Ele criou infinitas possibilidades para mim, quando lá em 2016 eu falei, nossa, que rede interessante, eu vou me especializar nela. Ela era só em inglês, e realmente era difícil, mas aí depois, com o tempo, ela, né, começou, aí ela teve a versão em português, ficou muito mais fácil, e também em outros idiomas, e hoje, quando a gente pensa em estar ativo no mercado, tá? Não só em recolocação, porque os melhores profissionais estão na rede. Então, e a rede, ela é própria para isso, para buscar um novo emprego, para fazer networking, que é essa conversa com quem você desejar, olhar o mercado, porque as melhores vagas estão no LinkedIn, a melhor base de oportunidades está lá. É claro que aí eu falei, e os outros sites de recrutamento, Marcela, estão em desuso? Imagina!
A gente tem alguns grátis, por exemplo, o vagas.com, ele continua grátis para os candidatos, eu gosto muito dele, então eu deixo essa possibilidade, mas Cato, InfoJobs, só vai funcionar se você pagar a plataforma que é paga. Aí todo mundo fala para mim, mas Marcelo, eu só quero gratuito, mas buscar emprego ou estágio, programa de trainee, hoje você tem que estar preparado para isso. Por isso que eu falo do planejamento de tempo e de dinheiro. E por mais que você esteja ingressando no mercado e está me ouvindo, nossa, mas para conseguir um estágio bom, você tem que se preparar. Saber falar inglês, espanhol, saber se comunicar de uma forma online ou presencial, falar bem, né, ser comunicativo, numa entrevista nunca trabalhar essa timidez, né, já que quer mudar, quer algo melhor, vai ter que trabalhar essa timidez de alguma maneira, né, trabalhar também as suas questões do que você realmente deseja para si. E falando de LinkedIn, dê alguma dica para quem está começando ou já tem um perfil lá que a pessoa já possa aplicar logo nesse início de ano. Então, o LinkedIn, ele trabalha por você, só que você também tem que ajudá-lo a trabalhar por você. Então, tem que ter mais de 500 conexões, tem que ter uma foto bacana. Gente, eu falo da foto, sabe por quê? Porque dá mais de 20, 30 visualizações com uma foto bacana. E, Marcelo, o que é uma foto bacana? Gente, é uma foto polida, né? Ou com uma camisa, com uma roupa mais social, ou se você tem uma carreira mais assim, mais livre, tudo bem, coloca uma polo, mas um sorriso no rosto, um cabelo bem arrumado, uma barba bem feita, a foto ela é essencial. E também é legal atualizar a foto, tá, gente? Eu falo porque, por exemplo, eu e a Ju aqui temos 20 anos de estrada já. Eu não posso colocar uma foto da Marcela com 20 anos, porque ela tem 44, né? Então, assim, eu tenho um trabalho da mentoria que eu tenho um fotógrafo parceiro. Todos os meus clientes de São Paulo, capital, que fecham a mentoria comigo, eles já ganham a sessão de retrato profissional. Tanto que vai acontecer até sábado agora, né? Eu já faço o primeiro evento presencial do ano com foto, porque a gente vai trabalhar o LinkedIn, já tem que colocar uma foto linda lá. Sua, aquela foto que você mais gosta, só que não pode ter óculos de sol, não pode ser com terno de casamento ou de festa. Tem que ser uma foto, assim, adequada. Mais de 500 conexões, então procure as empresas. A gente tem no LinkedIn as company pages, que são as empresas que estão lá. Entra na company page da Ambev ou da empresa que você quer trabalhar, e aí lá tem os funcionários da empresa, se conecte com eles, se conecte com o gerente da área que você quer trabalhar, eu ia falar as moças, né, mas as moças e os moços da área de RH. Isso você já vai aumentando a sua conexão com o propósito, que eu acho que isso é o mais importante. Hoje a vida está tão competitiva, o mercado de trabalho, que você precisa alinhar o seu propósito a cada 3 meses, a cada 6 meses, para você saber quais ações você vai tomar diante do seu objetivo. Isso é uma das coisas mais importantes. E faça a conta Premium Career. É a conta básica do LinkedIn, super baratinha. O LinkedIn, ele ainda também é super acessível, tá, gente? Vocês vão falar, nossa, Marcela, o primeiro mês é grátis e o segundo, a conta está em torno de R$80, R$90. Hoje, vocês precisam entender, para quem está entrando no mercado de trabalho ou para quem está se movimentando numa transição de carreira, precisa no mínimo, de uns R$200, R$300 só para investir nas contas pagas de site de recrutamento, que é LinkedIn e os outros que eu comentei com vocês. Sim, é um planejamento financeiro tirando as também. Outras coisas, Ju. Sim, a pessoa precisa entender que ela tem que investir nela mesma, né? Investir na sua melhoria. Então, vou tirar uma foto bacana, vou fazer um curso novo, né? Vou mexer ali na minha página, vou dedicar alguns minutos do meu dia para fazer novas conexões, porque você falou uma frase que eu costumo dizer também para as pessoas que me procuram: eu não faço mágica, nem você e nem nenhum outro recrutador ou as pessoas do RH. Não existe magia, existe um movimento, né, onde você vai em busca daquilo que você quer alcançar. E processo é isso. Qual ação, né, eu vou tomar
para conseguir um movimento que eu desejo? O que eu vou começar hoje, com o que eu tenho em mãos a fazer para que essa mudança aconteça? Então, o LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa e tem que saber usar, né? Tem. E tem que fazer a conta premium, gente. Por quê? A conta premium, foi o que eu falei, você paga o primeiro mês grátis, depois R$ 80 por mês no cartão de crédito, mas você tem 5 créditos de e-mail para falar com quem você deseja, que é super importante. Você quer falar com uma analista de RH que visualizou seu perfil, porque a conta premium você também consegue visualizar quem te viu nos últimos 90 dias, então você acompanha diariamente. Olha, eu me apliquei naquela vaga e a analista de RH olhou o meu perfil, vou me conectar com ela, vou mandar uma mensagem. Oi Marcela, tudo bem? Eu sou a Mariana, me apliquei na vaga de analista de RH pleno. Estou à disposição para um café ou para participar do processo seletivo. Abraços. Olha que legal. E realmente, é o que a Ju falou, você tem que parar, de repente, 10 minutinhos por dia para fomentar o LinkedIn. E ele vai te dar retorno. Isso eu posso garantir, gente. Quando a gente trabalha no LinkedIn, com uma conta premium e com acessos diários e você cuida da sua rede, o retorno, ele é orgânico. Você vai ver, vão te chamar, você vai ser sondado pelo LinkedIn. Só que, claro, você também tem que deixar o perfil pelo menos completo. Colocar o título, um título bacana, que é o cargo que você deseja, aquela foto que a gente já comentou, colocar suas formações acadêmicas, a sua experiência profissional, cursos. Lá também você pode colocar as causas que você luta, né? Então, assim, causa animal, educação, política, pode colocar. É bom você também falar um pouquinho sobre o que você gosta no LinkedIn. É uma rede estritamente profissional, mas a gente quer entender um pouquinho qual que é o perfil da Marcela, qual que é o perfil da Juliane. Então a gente busca isso, né, também no LinkedIn. Tem as recomendações, procure os seus ex-gestores, os seus colegas de trabalho. Se você... eu assisti agora a entrevista com a Marcela, gostei muito. Quero ver as recomendações dela no LinkedIn. Eu tenho mais de 50 recomendações. E no mínimo você precisa ter 10. Você precisa ter um perfil parrudo, que passe essa mensagem para o recrutador, para uma pessoa que te procura por algum interesse, porque às vezes pode ser parceria, viu, Ju? Né? Sim. Uma parceria, um projeto, ou você entrou numa nova pós-graduação, quer se conectar com as pessoas da sala, porque hoje a gente precisa ter um network estratégico online, porque quando você precisar, né, não existe mais assim, poxa, quando eu perder meu emprego, eu vou ligar para os meus amigos e vou pedir emprego. Gente, isso não existe mais desde os anos 2000. A gente está em 2026. Ninguém mais entrega currículo, mas a comunicação, o networking estratégico e o profissionalismo que você tem desde o primeiro dia de estágio até os dias atuais da sua carreira, eles fazem a diferença. Sim. Se você é um profissional que você sempre corre atrás do que você quer, os seus colegas, eles te observam. E aí, quando precisar de alguém, vai falar, eu vou chamar a Mariana, vou chamar o Paulo para trabalhar comigo. E aí você é lembrado pelo seu trabalho, pelo seu talento. Então, acho que se trabalhar também internamente é um pouco disso. Você vai valorizando as suas qualidades e potencializando isso. No que eu realmente sou bom, né? O que eu gosto de fazer, o que eu gosto de fazer na minha área, porque eu vejo muitas pessoas meio perdidas ali nos seus processos, porque não trabalha também esse autoconhecimento e o seu processo emocional. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse comportamento. Às vezes a pessoa tem medo de mudar, está acomodado ali numa zona de conforto, num lugar onde não está feliz, não ganha bem, não é reconhecido, mas também não tem força, né, para sair desse movimento. Então acho que a inteligência emocional faz parte disso também, né? O maior perigo da recolocação profissional é a nossa saúde mental, são os nossos sentimentos. Por isso que eu falei, o medo, a ansiedade,
a depressão, a preguiça. Gente, olha, eu acho que a preguiça, quando a gente fala de carreira, ele é o maior sentimento, que ele é o nosso maior inimigo, esse sentimento. Porque aí você pensa, não, eu tô bem, só que hoje num mundo corporativo extremamente competitivo, a gente precisa olhar para a nossa saúde mental. Porque se você não tiver com ela boa, você não dá conta de trabalhar, buscar outro emprego, e tá tudo bem, porque você vai ter que passar por momentos de estresse, concorda, Ju? Poxa, Sim. olha, eu quando chegar no trabalho, em vez de eu assistir uma série, eu vou pro LinkedIn. No sábado e no domingo eu vou estudar, ou vou me conectar com as pessoas, ou eu preciso me candidatar nas vagas. Então você vai tirar um tempo que era do seu tempo livre para você investir em você, É para um você ganhar compromisso, mais. né? Fazer um compromisso com você mesmo, que é a pessoa mais importante e que está ali à frente desse projeto de vida, né? Exatamente. Então, por isso que é legal, assim, você tá desmotivado, a saúde emocional não tá legal, procura uma psicóloga antes do processo de transição de carreira, porque transição de carreira, Ju, a mentoria de recolocação, ele é resultado, ele é meta. Então, todo dia você precisa ter uma ação em prol do seu objetivo. E aí, se você não estiver bem mentalmente falando, as coisas não vão caminhar. Por isso que eu falei que a psicologia potencializou os meus atendimentos, porque logo numa primeira sessão de anamnese, eu entendo se o meu cliente, né, se o meu paciente, ele está apto para uma recolocação profissional, porque a recolocação ela é muito agitada. Você tem que se colocar à prova, né? Entrevista. Hoje criar alguns currículos, a gente cria 1 ou 2, 3 currículos, usa IA, tudo isso gera uma ansiedade muito grande. Mas você precisa estar preparado para isso, você precisa estar preparado para as tecnologias do dia a dia. Entrevista online, presencial, alguns cases que você tem que montar, cases da sua carreira com resultados tangíveis. Falar, assim, ter o discurso certo para a pessoa te aprovar. Então tem tudo isso. Por isso que é tão interessante ter uma pessoa que te ajuda, que te apoia nesse momento. Que aí é o psicólogo, é o coach, é o mentor, pode ser um professor da faculdade também, claro que pode. Você que tem que buscar ajuda e tirar a preguiça do lado. Eu acho que é isso, porque hoje, você não pode delegar a sua carreira, que é uma carreira produtiva, que vai ter 50 anos, porque hoje a gente começa a trabalhar com 18 e pode ir até os 70, 80 anos, você não pode delegá la para ninguém. Alinhe o seu propósito a cada 3 meses. Lembre dessa frase da Marcela. Se você alinhar seu propósito de 3 a 6 meses, sempre, você vai seguir uma linha de raciocínio mais tênue. Tênue, sem deixar a preguiça de lado, mas você vai sempre estar competitivo, vai olhar o mercado. Por exemplo, cheguei com 50 anos, trabalhei em RH, em empresa. Mas agora eu quero prestar serviço, eu quero dar aula. É totalmente possível. Você pode sim, só que se você já tiver trabalhado isso 10 anos antes, você entende? Chegou com 50 anos, o mercado corporativo fechou para mim. Ok, só que você trabalhou 10 anos antes, que eu tô falando desse planejamento. Fiz um mestrado, tenho inglês, tenho cursos de IA, estou antenado em grupos, né? Por exemplo, do Mature Jobs, o maior movimento de contratação de 40, 50 mais do Brasil. Ju conhece o Morris, né? Vamos deixar um beijo para ele, porque é um movimento que emprega pessoas, né, com mais de 50 anos. E eu acredito, olhando assim, esse aumento da carreira produtiva, a gente vai trabalhar mais e, consequentemente, teremos mais empregos, né, com mais idade. E olha que maravilhoso isso, né? Que a gente pode depois voltar num outro programa para falar de questão de etarismo e subemprego, que eu acho isso muito importante. É que hoje a gente falou para todas as faixas etárias, né? Início de ano, aqui algumas dicas para vocês, mas foi muito bacana. Acho que foi enriquecedor no sentido da pessoa que está nos assistindo agora, se inspirar para começar esse ano de uma maneira diferente.
o planejamento é essencial para que a gente possa saber aonde a gente quer chegar, né? Onde eu quero chegar, o que eu desejo para minha vida, qual é o rumo que eu estou dando para o meu caminho, quais escolhas que eu estou fazendo, né, para o que eu quero daqui para frente. Então, começando hoje, a gente vai ter um movimento muito grande se eu fizer um pouquinho por dia. Então, seja uma mudança no LinkedIn, uma mudança de propósito, né? Quero mudar de área, em quanto tempo, né? O que exatamente eu quero fazer. Então, esse objetivo, o foco, né? Tem que ser para isso, para que as coisas aconteçam. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, Má. Venha mais vezes. Então, você que está aqui nos assistindo, deixe comentários do que você quer saber mais. Acho que temos muitas pautas interessantes para explorar sobre os mesmos assuntos, né? Mas, porém, com pontos de partida diferentes. Né? Exato. Então, deixa aqui uma mensagem de inspiração para todo mundo, Má, e também os seus contatos para que a gente possa te procurar, né? Procurar pelo seu trabalho. Olha, o nome do programa da Ju, Vida Real, é a vida real do trabalhador brasileiro, do profissional brasileiro. A gente tem inúmeras possibilidades aqui em nosso país, inclusive de trabalho, né? Então, é o que eu falei, não deixe sua carreira de lado, não deixe ninguém comandar sua carreira, escolha para não ser escolhido. Eu acho que a partir desse gatilho, dessa frase, você vai tomar as rédeas da sua carreira e sempre tá bem, sempre tá em movimento, sendo sondado, convidado. Eu acho que é assim o sonho de todo profissional dentro da carreira produtiva, desde o primeiro estágio, brilhar, sabe? E sempre ter inúmeras possibilidades de emprego ou de oportunidades, né? Porque a gente não fala só de emprego, oportunidades na nossa jornada profissional. E vou deixar os meus contatos também. Instagram, @coach Marcela Butazzi, LinkedIn Marcela Butazzi. E o meu site também, gente, ele tá entrando numa transição. Agora vocês vão me achar com o meu nome, www.marcelabutazzi, com 2 T's com 2 E's, né? .com.br. Por quê, Ju? Antes era coach Marcela Butazzi, mas agora eu sou a psicóloga também. Então, eu tô fazendo essa transição de comunicação pela mudança, né, pelo crescimento da empresa, e aí a gente mudou, né, hoje a gente também é uma clínica médica, então a gente tem a MB Carreira, que são os meus serviços, claro, de coaching, como headhunter, a mentoria de recolocação profissional, mas o lado saúde é o atendimento psicológico, a gente já tem um time de psicólogas aqui para atender você, e a gente tem a clínica geral também. Maravilha, muito obrigada, Má, volte sempre. E para você que nos assistiu, espero que tenha se inspirado para começar o seu ano de uma maneira diferente. Deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo com quem você também deseja que saiba um pouquinho mais sobre a vida real e sobre tudo aquilo que a gente deseja transformar, trazer leveza para a nossa vida e mudança. Então, um beijo grande e te espero no próximo programa.